O empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Questão número 55. Consiste na reserva de dotação orçamentária para fim específico. Nesse contexto, o empenho ordinário é utilizado para despesas contratuais sujeita a parcelamento. 56. A dívida ativa é um título em favor da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, que configura ou não o recebimento no prazo para pagamento definido em lei, inscrito pelo órgão após a apuração da certeza e liquidez. À luz do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCASP, a baixa dívida ativa pode ocorrer pelos motivos abaixo: recebimento em espécie, bens ou direito, abatimento ou anistia, cancelamento administrativo da inscrição, reclassificação dos créditos inscritos e resposta incorreta, compensação de crédito inscrito com crédito contra a fazenda pública. Previsão da receita orçamentária: 51.300, receita orçamentária 69.800, dotação fixada 51.300, empenho 50.900, liquidação 42.500, arrecadação 10, receita 59.400, pagamento da despesa orçamentária 38.750, dotação atualizada da despesa 65.600. Com base nesse dado, o saldo que resta a pagar inscrito pelo município será de 12.550. No contexto da aplicação da Lei 14.133/2021, deve ser respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa e igualdade, bem como outro entre eles, do planejamento, da eficácia, da segregação de funções e da motivação. 59. Conforme a disposição na Lei de Licitação, Contratos 14.133/2021, a licitação é dispensável para aquisição de materiais, equipamentos, gêneros ou contratação de serviços que somente pode ser fornecido por produtos, empresas ou representantes comerciais exclusivos. Para aquisição de material, a licitação é dispensável. Conforme a Lei de Licitação 14.133/2021, que podemos afirmar: a licitação é dispensável para aquisição por pessoas jurídicas de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenham sido criados para esses propósitos. A empresa Colorido LTDA e Tinta Fresca LTDA e Cartucho Certo LTDA, especializado no fornecimento de cartuchos de tinta para impressoras, decidiram participar do procedimento licitatório realizado por determinado município. Todavia, para garantir que nenhum delas sairia no prejuízo, resolveram se unir e fazer um rodízio, combinando previamente as propostas que seriam apresentadas, de forma que em cada licitação uma delas saísse vencedora, sem que fosse necessário criar uma concorrência entre elas, que poderia levar as propostas economicamente desvantajosas para as empresas. Assim, no primeiro procedimento licitatório realizado em outubro de 2023, a empresa Colorido LTDA apresentou a melhor proposta, enquanto as outras duas apresentaram proposta em valor superior, de forma a garantir a vitória da empresa Colorido LTDA. Nesse caso, é correto afirmar que
Os administradores responsáveis pelas 3 empresas citadas devem responder criminalmente pelo delito de frustração do caráter competitivo de licitação, tipificado no Código Penal. Um documento pode ser considerado documento de arquivo ou não, dependendo para isso de alguns fatores. Um desses fatores é a relação orgânica. Relacione as características do documento de arquivo listado a seguir, as suas respectivas definições. Os documentos de arquivo são produzidos e acumulados em razão das funções e atividades desenvolvidas pelo órgão ou entidade que o contextualiza no conjunto que pertence à organicidade. Os documentos de arquivo têm a capacidade de sustentar os fatos que atestam. Isso está relacionado ao momento que o documento é produzido e a veracidade de seus conteúdos. Confiabilidade. Terceiro, os documentos de arquivo fazem parte do conjunto e possuem relações singulares com os demais documentos do grupo. Podem existir cópias, mas cada cópia é específica em seu lugar. Portanto, unicidade. E finalmente, os documentos de arquivo precisam que dizem ser independentes de se tratar de minuto original ou cópia, sendo livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção. Portanto, é o número 1, a autenticidade, 4231, na letra C. 63. O conjunto de documentos que são preservados de maneira definitiva em função do seu valor documental é conhecido como arquivo B, permanente. 64. Considerando o disposto na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, é correto afirmar que a negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares. 65. De acordo com o previsto, as regras aplicáveis à atividade de tratamento de dados realizado pelo Poder Público, assinale a alternativa que contraria a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. A sociedade de economia mista e empresas públicas sempre deverão seguir as mesmas regras de tratamento de dados pessoais aplicáveis aos órgãos e às demais entidades do poder público. Portanto, de acordo com o previsto as regras aplicáveis à atividade de tratamento de dados realizado pelo poder público, assinale a alternativa que contraria a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. A sociedade de economia mista e empresa pública sempre deverão seguir as mesmas regras de tratamento de dados pessoais aplicáveis aos órgãos e às demais entidades do poder público. Essa contraria a LGPD 3.609 de 2018.